Você já passou ou conhece alguém que tenha passado por constrangimentos no ambiente de trabalho? Olha, o assunto é sério e precisa ser falado. Basta, chega de humilhação. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre assédio moral no ambiente de trabalho. E para começar esse nosso bate-papo de hoje, vamos definir o termo assediar. Olha só, no dicionário assediar é perseguir com insistência, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar uma pessoa. Gente, existem vários tipos de assédio e nós vamos saber sobre o assédio moral. E por isso, aqui no estúdio, comigo, a psicóloga Natália Bacelar. Natália é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e transtorno da ansiedade. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Michele. Também com a gente aqui, a Paula Pires. Paula é advogada do escritório Aurélio Pires, especialista em direito do trabalho e diretora trabalhista do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, CESA. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada. E para completar nosso time aqui no estúdio, Doris Queiroz. Doris, ela é estagiária da rádio da Secretaria de Comunicação Social da Bahia, SECOM, e graduanda em jornalismo. Bem-vinda, Doris. Obrigada. A gente falou que existem outros tipos de assédio, mas que hoje aqui a gente vai focar no assédio moral no trabalho. E para a gente entender um pouquinho o que é esse assédio moral, vamos assistir um vídeo que explica um pouquinho didaticamente o que seria. Vamos lá. Assédio moral não é uma prática nova no mercado de trabalho. Na última década, condutas de empregadores que resultam em humilhação e assédio psicológico passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais frequência. Mas o que pode ser feito para que você não seja vítima? Assédio moral é toda conduta abusiva, seja com gestos, palavras ou atitudes, que atingem a dignidade ou integridade psíquica ou física do trabalhador. Podem ser tanto as ações diretas por parte do empregador, como acusações, insultos, gritos e indiretas, ou ainda a propagação de boatos e exclusão social. Isso desestabiliza o empregado tanto na vida pessoal quanto na profissional, interferindo diretamente na sua autoestima, o que gera desmotivação e perda da capacidade de tomar decisões. O trabalhador que suspeitar que está sofrendo assédio moral em seu ambiente de trabalho deve procurar o Departamento de Recursos Humanos do seu órgão ou empresa e relatar o acontecido, assim como a seu sindicato, órgãos como o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho. Ele também pode recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores. A punição não é prevista por lei específica. No entanto, a vítima tem o direito a deixar o emprego e solicitar a rescisão indireta do contrato, além de indenização por danos morais e físicos. Para comprovar a prática de assédio, é recomendado anotar todas as humilhações sofridas, os colegas que testemunharam o fato, bem como evitar conversas sem testemunhas com o agressor. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Esse vídeo é do Conselho Nacional de Justiça, ele faz um resumão, né, assim, do que seria, e a gente vai destrinchar cada coisa disso aí do assédio moral. Tem uma pesquisa feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que aqui na Bahia, no ano passado, somou 30 mil casos de suspeitas de assédio moral. Aí eu lhe pergunto, Paula, esse número tão alto, você acha que se deve a quê? As pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer o que é o assédio moral? Tem sim. Infelizmente, muitas pessoas confundem o assédio moral com outros tipos de institutos jurídicos. O assédio moral é muito confundido com o assédio sexual, é muito confundido com o estresse no trabalho, é muito confundido com as práticas e o ambiente de trabalho de uma forma equivocada. E é bom que fique claro de que o assédio moral ele é efetivamente uma conduta realmente abusiva, mas essa conduta abusiva ela tem que ser prolongada e reiterada. Ou seja, não adianta uma única vez uma pessoa sofrer um xingamento ou ser chamada de algum apelido que lhe seja para denegrir a sua imagem, porque apenas uma única vez não se configura um assédio moral.
Esse assédio moral tem que ser por várias vezes, de forma bastante prolongada, para que ele se configure mesmo como assédio. Então, isso tem que ficar bem claro, a gente às vezes confunde um pouco. O assédio moral ele precisa ser repetidas vezes o ato. Então, aconteceu só uma vez, você brigou com o chefe uma vez ou exaltou uma vez, isso não é assédio moral. Assédio moral é se for repetido, é uma conduta que é recorrente. Agora, Natália, o que acontece com o trabalhador que ele sofre assédio moral? Quais são os transtornos que ele pode desenvolver, tanto psicológicos como até físicos, né? Então, o que acontece? A gente vive na sociedade, né, o nosso contexto atual, a gente costuma passar mais tempo no trabalho do que até em casa. Então, se a gente vive em um ambiente hostil, né, em um ambiente que tenha um desequilíbrio, isso pode gerar não só o aumento da ansiedade, como também o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno do pânico. E a nível físico, todas as doenças de psicossomática, como, por exemplo, dermatites, queda de cabelo, né, que são doenças de fundo emocionais. A gente teve um programa até que a gente gravou aqui, se eu não me engano, não foi o programa anterior, sobre a síndrome de burnout. Quer dizer, um assédio moral recorrente pode levar a essa síndrome, né? Que é a síndrome que a pessoa tem um esgotamento profissional profundo, absurdo, né? Pode sim. Por que não? Com certeza. É preocupante, a gente não fala que o assunto é sério, porque é sério, porque às vezes a pessoa acha que o assunto sério é só quando é um assédio sexual, que envolve um trauma. Não, mas o assédio moral é seríssimo e mais pra frente a gente vai ver transtornos que as pessoas tiveram bem complicados por causa dessa prática. Então, Doris, você tem uma história de assédio moral, né? Você considera que você sofreu assédio moral numa outra empresa que você trabalhava. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu entrei na empresa em 2013. E aí era tudo maravilhoso. Só que com o decorrer do tempo, a empresa ela mudou de lugar e eu passei para o último horário, de 3h40 para sair 10 horas. Essa empresa ficava nas 7 Portas, ali na Djalma Dutra. E aí eu não podia ir no médico, porque o atestado de comparecimento da clínica não servia. Eu pegava o atestado do médico e ia para o trabalho. Chegava no trabalho, você não vai logar, porque tem que ser atestado de urgência e emergência. Aí eu dizia, mas eu vim da consulta. Mas você não vai. E aí eu voltava para casa. Voltava, perdia esse dia, quando eu chegava no outro dia para fazer, era a suspensão de 2 dias por falta injustificada. E todo mundo sabia que eu tinha ido para o médico, que eu tinha levado atestado, que eles não deixaram logar. E aí a falta era injustificada, 2 dias de suspensão, e eu ficava, né? Como é que eu vou fazer, gente? Teve caso até de você ficar na chuva e eles não permitirem você entrar na empresa. Isso, fiquei na chuva uma vez, não deixaram eu entrar por causa dessas coisas de atestado. Eu estava no dia de levar o atestado. Eu tinha 72 horas, só tinha 24 horas e eles queriam que eu fosse em casa buscar. Eu falei, não tem como eu ir em casa. Primeiro que vocês não vão ressarcir o transporte. Se eu for e no outro dia faltar o transporte, vocês vão dizer que eu não vim trabalhar porque eu não quis. Que eles faziam muito, não depositavam o transporte no dia. E aí eu tinha que tirar do bolso para poder ir. Se eu não fosse, era oi. E aí nesse dia eu fiquei na chuva um tempão, levei o atestado depois. Com 2 dias eu me internei. Era suspeita de tuberculose. Aí eles fizeram um raio-x. Aí falou, não, é tuberculose, vamos só fazer, para tirar dúvida, fazer o exame de sangue. E aí eles fizeram o exame de sangue e estava lá, tuberculose. Aí fiquei internada, depois eu fiquei um tempão em casa, porque tinha que ficar de quarentena, não podia ter visita, foi horrível. E aí, nesse período, você considerou que o comportamento da empresa não foi bacana com você? Foi fora do que deveria a empresa correta fazer? Foi, porque não foi a primeira vez. Tiveram diversas vezes que eu tinha que ir ao médico e eu levava o atestado e eles me mandavam eu voltar, porque eu não ia logar com atestado de urgência e emergência. Uma vez a coordenadora até sugeriu, que foi até nesse dia da chuva, que eu fosse em casa, que eu fosse no médico buscar um atestado e que ela abonava. Tipo, eu não estava sentindo nada naquele dia, mas ela sugeriu que eu fosse no médico, fingir uma doença para pegar um atestado para cobrir o dia. E ela te tratava com desprezo, com grosseria? Tinha episódios? Era o cinismo. Você fica, nossa, eu não sei porque que você está aqui fora hoje.
Ela pediu bloqueio, porque o comando saía dela. Nossa, não sei o que aconteceu, o que está acontecendo? Você está aqui fora. Sabe aquela coisa assim, eu não tive culpa. E aí depois ela, vou pedir para desbloquear. Olha só, todo mundo acha que o assédio moral só acontece quando a pessoa é grossa, é em cima e tal. Mas existem várias formas de assédio moral que são mais veladas e que se configura assédio moral. Esse caso aí, Paula, é um assédio moral? Esse caso é um assédio moral, com certeza. O assédio moral, ele pode vir de 3 formas. Ele pode ser um assédio moral vertical, quando ele vem do superior hierárquico para o inferior. Ele pode ser um assédio moral horizontal, quando ele vem de colegas de trabalho. E ele pode ser um assédio moral misto, as duas coisas, tanto do superior hierárquico quanto dos colegas de trabalho. No caso que ela está contando, efetivamente, me parece que vem do superior hierárquico para ela. Então, é um assédio moral vertical. E ele não necessita ser grosseiro, como até você falou mesmo. Ele pode ser sutil, né? Mas ele pode ser com uma carga de cinismo muito grande, com uma carga que dê um constrangimento para a pessoa de uma forma muito acelerada, de modo que mexa com o emocional, com o psíquico e algumas vezes até com o físico, como ela mesma falou. O lado emocional dela se acelerou de tal forma que ela teve uma tuberculose. Então, é uma consequência daquele assédio. Olha só. Natália, quando a pessoa percebe que está sofrendo um assédio moral, o que ela faz para se proteger? Existe uma forma, eu enquanto trabalhador, me proteger naquele ambiente, digamos assim, hostil que eu estou vivendo de trabalho? Então, o que acontece, né? A pessoa que sofre assédio moral, ela é constantemente humilhada, rebaixada e ela precisa se respeitar, né? Eu sempre falo, porque assim, os superiores não respeitam, né, o assediado. Então, ele precisa se respeitar, ele precisa se impor, né? Para isso, ele precisa usar a assertividade. Claro que, em questões de trabalho, a pessoa fica com medo, né, de perder o emprego, com medo de ser mal vista, de ter referências negativas, mas é preciso que ela, de forma assertiva, né, não precisa brigar, não precisa criar conflitos, mas que ela se imponha e que ela diga não, né, quando necessário, porque é o que eu sempre costumo falar. O que não vira palavra, vira sintoma. Né? Então, no caso da Doris aí, a gente viu perfeitamente. Né? O que não foi dito acabou parando em um internamento. Primeira dica aí, o que não vira palavra, vira sintoma. Doris, você poderia colocar o que você acha que você trouxe de prejuízo psicológico e emocional, e até físico, que a gente já viu a tuberculose, desse episódio que você viveu na sua vida? Eu não falava para ninguém o que tinha acontecido. Teve o quê? Fiquei internada com o quê? Fiquei internada. Nunca dizia que tinha sido tuberculose, porque eu achava aquela doença... Primeiro, quando eu recebi, eu falei, eu vou morrer. É o primeiro pensamento que tem, né? Quando a doença é grave e tal. E aí... A tuberculose tem cura, viu, gente? E aí, depois, eu fiquei... Toda a oportunidade de trabalho que eu tinha, eu imaginava, eu vou ter um chefe igual. Eu não quero. Fiquei 2 anos dentro de casa. Não sentia falta, sabe? Não tinha estímulo de querer ir trabalhar, de querer ir procurar um emprego. Eu não tinha isso, porque eu achava que todo mundo ia ser igual, o ambiente ia ser o mesmo. Então, para mim, eu preferia ficar dentro de casa, onde eu não ia me estressar. Eu ia ficar em paz, eu não ia ter regrinha de ir para o banheiro, regrinha de não poder lanchar ou almoçar na hora que eu tivesse fome, tinha que ser na hora que eles queriam. Então, para mim, foi melhor mesmo ter ficado em casa. Aí eu melhorei esse tempo, trabalhei só o psicológico, faculdade normal. Quando eu achei que estava na hora, eu falei, não, eu vou. E aí, graças a Deus, eu consegui me destravar e agora eu estou em um novo emprego. Ainda bem, graças a Deus. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre assédio moral, hoje aqui no Ponto de Vista. Fica aí, hein? Tô de olho. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre assédio moral. Ficou ainda alguma dúvida aí do que é assédio moral? Vocês sabem que sempre a gente vai na internet pegar coisa interessante. Pegamos o vídeo postado no canal Curta na Moral, que vai explicar claramente, mostrando assim, ó, uma situação de assédio. Vamos ver.
chefe, o trabalho que você me pediu. Demorou 10 minutos pra fazer isso? Lerdo! Como assim, chefe? Eu fiz o que eu pude, chefe. Você me pediu há pouco tempo, foi tempo necessário. Pega um café pra mim. Agora? Sim, senhor, chefe. Chefe, o café do senhor, chefe. Trouxe pro senhor. Paga essa conta pra mim, minha conta de luz. Sim, com certeza, chefe. 5 minutos. Sim, Vai chefe. fechar o banco. Rápido! Rápido! Guido! Sim, chefe, pode falar. Digita todo esse relatório aqui. Mas, chefe, são quase 6 horas. Você não chefe. vai embora enquanto não digitar isso. Tem que ir embora, chefe. Rápido! Chefe? Isso são horas de chegar? Meio-dia? Que é? Tá trabalhando no meu período agora? Que isso, chefe? Boa tarde pro senhor. Trouxe aqui pro senhor ver o atestado. Que isso? Você é louco? Você acabou de ser contratado. Nós te demos um voto de confiança. Você me apronta uma dessa? Me explica isso. Então, chefe, que assim, foi um futebolzinho no final de semana que eu fui... Futebol! Você devia ter levado aquele trabalho que eu te pedi a sexta-feira da noite, às 11 horas da noite, pra fazer na sua casa. Você veio aqui com o braço quebrado, com trabalho pra fazer, incompleto. Você não pensa na empresa? Não, chefe, que isso? Penso sim, chefe. Só que infelizmente aconteceu um acidente. Tá, então quer dizer que você não quer trabalhar? Quer dizer que você quer férias, então? Então por que você não faz assim, ó? Por que você não passa no RH e pede uma licença eterna da empresa? Toma vergonha nessa sua cara, meu. Pelo menos assim você não prejudica a empresa. Ó, acabou a conversa. Tem tudo de assédio aí nesse vídeo. Ó, ele demonstra que é feito, né, Paula, ao longo de período. Passou um mês, passou 2 meses, 3 meses. Ele é grosso. Ele coloca, gente, uma meta inatingível. Isso também é assédio. Ele pede trabalho no momento de folga. Isso é assédio. Deixar de um funcionário, não permitir que vá no banheiro na hora que sente vontade. Atrapalhar o momento de almoço do funcionário. Impedir que ele se relacione com outras pessoas da empresa para caracterizar um isolamento do funcionário. Tudo isso, repetidamente, é assédio moral no trabalho. Paula, estou correta? Está corretíssima. Estudei bem. Até parece com o caso de que Doris trouxe Sim. aqui para a gente hoje, né? São práticas realmente reiteradas. A gente vê no vídeo 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente vê a forma como o assediador trata o seu empregado, que é de uma forma, nesse caso, assim, bastante grosseira. No caso da Doris, era o cinismo. Era o cinismo, era mais velado um pouco. Esse não, esse é bem escancarado. Então, isso vai constrangendo ele a ponto de que ele fique realmente sem vontade de trabalhar. Pode causar um problema na vontade até dele perder o emprego, né? Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se retraem de denunciar pelo fato de que eles têm medo de perder o emprego, e com a crise que o Brasil está atravessando, é uma dificuldade muito grande e as pessoas pensam muito nisso. Com certeza. E também fazer com que aquele ambiente de trabalho se torne tão hostil de que ele realmente venha trabalhar, mas sem querer trabalhar. Isso é muito ruim. Ou acontece o que aconteceu com a Doris, saiu da empresa realmente, porém, e ficou aquele sentimento de, eu não quero mais trabalhar agora porque eu estou com receio. Não é isso, Natália? Isso é um problema grave no que acontece com o empregado, né? Muitíssimo grave, né? No caso da Doris, ela poderia ter desenvolvido depressão, porque ela chegou a falar que ela ficou desmotivada em relação a ir trabalhar, se desmotivou a novos empregos. Ela achava que em todos os outros ela ia passar pela mesma situação. Então a gente fala de um rebaixamento de humor que pode virar depressão, a gente fala já de uma ansiedade, né? Porque previamente ela já está imaginando que os próximos serão iguais. E isso realmente pode gerar uma série de transtornos. Eu não falo só de transtornos a nível físico, como foi no caso de Doris, mas a nível psicológico, que é muito mais complicado. Por quê?
no caso de Doris, uma pneumonia, ela fez o exame e detectou, né? A tuberculose. A tuberculose, perdão. E foi detectado. No caso de um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicológico, a gente não consegue pegar, ele não é palpável. Então, muitas vezes, o assediador, ele acaba utilizando isso para gerar até culpa, né, no assediado, porque ele não está vendo. Ele está sentindo ansiedade, ele tem insônia, ele fica a noite sem dormir, mas a pessoa não vê. Então, ele até é mais uma forma de manipular, isso pode ser de uma forma hostil, isso pode ser de uma forma velada, como Paula falou, mas é mais uma forma de manipulação, porque não é palpável. E a gente está vendo o seguinte, o empregado que sofre assédio, ele pode desenvolver doença. Só que o assédio moral não é defendido como doença. Olha só o que diz a pesquisadora Margarida Barreto. Ela integra o grupo de profissionais responsável pelo site Assédio Moral no Trabalho. Da pesquisa Chega de Humilhação. Ela destaca o seguinte, o assédio moral ele não é uma doença, mas um risco não visível no ambiente de trabalho. Quando se identifica o assédio moral como doença, a tendência é de culpabilizar o trabalhador e de colocar a discussão no marco da biologia. Isso leva a um reducionismo muito grande, pois isola o problema e retira da análise do contexto social, as formações socioeconômicas e o processo histórico. Natália, você concorda com a Margarida? Com certeza. Em absoluto, né? Como eu falei, não é palpável. A pessoa não consegue pegar na tristeza, como conseguiria pegar em um braço que está com tendinite, por exemplo. Então, isso gera mais assédio e o que acaba gerando mais culpa. Eu sempre faço uma espécie de analogia com o que acontece com o abuso sexual, né? O assediado, ele acaba ficando na dúvida se ele realmente está sendo irresponsável, se ele realmente está sendo incapaz, se ele realmente não está dando conta. Ele acaba ficando em dúvida, acaba se sentindo culpado, assim como no assédio sexual. Por isso que é tão difícil as pessoas falarem sobre assédio sexual, porque elas ficam na dúvida, poxa, mas será que eu não provoquei? Será que eu de alguma forma não fui... O que é um absurdo você transformar a vítima no culpado. Exatamente. Mas aí eu vou também para uma outra coisa, já que não é doença, mas mesmo assim não sendo doença, é possível você traçar um perfil do assediador? Completamente. Qual seria esse perfil? Então, dentro da psicologia, né, e da psiquiatria também, já existe esse perfil traçado, né? O assediador, geralmente, ele tem um transtorno de personalidade narcisista, né, que é um transtorno de personalidade caracterizado por pessoas que são extremamente manipuladoras, que precisam estar o tempo inteiro maltratando o outro para se sentir bem. Essas pessoas precisam estar em evidência. É como se para elas não existissem regras, né? Elas fossem o centro do mundo e tudo tem que ocorrer da forma com que elas querem. E para isso, não mede esforços, tá? Eu posso fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, porque nada vai acontecer comigo. Então, esse é um transtorno de personalidade narcisista. Se a gente for pensar, assim, no popular, né? São pessoas que se acham. No entanto... Tá pensando em um monte de gente aí? Tá identificando? Você... Não diz o nome não diz não. No entanto, não é isso, né? Na realidade, esse assediador, né, ele possui uma autoestima muito baixa, provavelmente coisas do passado, né? Ele tem uma crença de incapacidade. Usa isso como uma defesa? Exatamente, como uma defesa. Ele não quer mostrar para o outro a sua fragilidade. Então, ele, como se vestisse aquela capa de eu sou o bom, eu sou o melhor, eu não preciso de regras, enfim. Então, existe sim, né, o perfil do assediador, além de ser uma pessoa muito manipuladora. Você percebia isso, Doris, na sua chefa? Muito. Ela era assim mesmo. Como ela descreveu. Como a Nath descreveu. Ela tinha um ar de que ela poderia fazer tudo. Inclusive, tinha uma gerente lá, que nesse episódio, onde eu fiquei tomando chuva, ela me colocou numa salinha e aí ela na mesa de frente para mim, onde ela falava que eu era uma menina indefesa, inocente, que eu nunca tinha trabalhado, era o meu primeiro emprego.
e que por causa disso estava acontecendo aquelas coisas, intimidando mesmo que a instituição ela não teria como ser atingida. Ela falou, a instituição não vai ser atingida. Ou seja, você é o mais fraco, fique quieto, fique calado. Exatamente. Assim mesmo, com essas palavras. E aí eu ficava, o olho cheio de lágrima, cheio, mas falei, não vou chorar para não dar saudade a ela. Olha só, e ó que você vai internalizando isso. Somatizando. Olha que problema, somatizando. Eu vou deixar uma pergunta para Paula, porque a gente vai para um intervalo, mas vou deixar a pergunta aqui já para vocês também não saírem daí e ficarem curiosos. O que o funcionário faz? Qual é o caminho? Vai para onde? Procura quem? Qual é o help? Fique aí, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia porque a Paula vai responder tudinho. Te espero, hein? Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Vamos para o intervalo com a pergunta no ar. O que fazer, o que o funcionário deve fazer se ele descobre, percebe que está sofrendo assédio moral? E aí, Paula, o que faz? Eu acho que o primeiro ponto que o funcionário, para onde ele tem que se dirigir, seria para o RH da empresa. E no RH contar exatamente o que está se passando, né? Que ela não precisa nem dizer que seria um assédio, mas que ela está sofrendo dessa forma, o que é que a pessoa está fazendo contra ela, e contar mais ou menos o que está acontecendo. A chefia tem que tomar uma atitude, o RH tem que tomar uma atitude perante ao assediador. Mas também existem outras possibilidades. Ela pode procurar o sindicato da categoria e também no sindicato ela falar com eles o que realmente ela tá acontecendo no ambiente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho também recebe denúncias nesse caso. E muitas pessoas ficam com receio de denunciar para que não haja uma grande exposição no trabalho. O Ministério Público aceita as denúncias que são anônimas, preservando a pessoa e não dizendo quem informação bem importante. Quem está falando ou fazendo aquela denúncia. Independente disso aí também, ela pode procurar a Superintendência do Trabalho, né? SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E também, da mesma forma, contar, e lá também existe a possibilidade de não se expor. E, independente de qualquer coisa, ela pode procurar um advogado de sua confiança e, com esse advogado, entrar com um processo requerendo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Ou seja, informando de que ela está sofrendo um assédio moral, dizendo exatamente o que como é esse assédio que está sendo contra ela perpetrado e pedir todas as parcelas rescisórias como se ela estivesse sendo despedida, normalmente, como se fosse uma despedida sem justa causa. Esse processo vai correr na justiça, ela vai ter que provar, a grande dificuldade são as provas do assédio moral. Era isso que eu queria tocar. Como é que o funcionário pode provar que ele está sofrendo assédio moral? A prova que é mais utilizada atualmente é a prova testemunhal. São pessoas que geralmente já saíram da empresa que ela se utiliza desse testemunho e que vão para lá depois e que tenham visto ou presenciado a forma como o assediador a tratava. Além da prova testemunhal, podem ter e-mails, podem ter WhatsApps que aquele assediador cobre dela determinadas posturas ou determinada forma de que ele quer que seja feito um trabalho ou uma tarefa ou alguma coisa, ou que dê um indício de que, na realidade, existe um assédio nesse caso. Fora isso, algum outro tipo de provas, gravações. Hoje em dia as mídias são muito grandes, então tem pessoas que gravam com celular, tem câmeras no ambiente de trabalho que podem até verificar o gestual daquela pessoa em relação ao assediado. Tudo isso vai importar e vai implicar para que aquele processo forme a prova que é necessária e que o juiz possa ter o convencimento de que aquilo era um assédio e estabelecer as punições necessárias. E Doris, no seu caso, o que você fez? Eu fui até o TRT, prestei queixa, só que a escrivã, ela me falou, mostrou uma pasta e falou, só isso aqui é da mesma empresa que você vai falar. E era uma pasta imensa. E dá aquela impressão de que, poxa, tanta gente faz a denúncia e tá esse monte aqui, nada resolvido. Mesmo assim eu ia.
levava foto, fui no TRT, fui naquele que tem ali na Carlos Gomes, entrei com processo e até hoje nada. A coisa está rolando ainda. Está rolando. Paula, e como é que funciona? E como é que está a legislação hoje brasileira com relação à assédio moral? Tem lei específica? Não tem? Como é que é? O assédio moral é uma configuração jurisprudencial. Efetivamente, ela não tem uma lei específica. Ela não tem nenhum enquadramento no Código Penal. Pelo Código Penal, a pessoa pode dizer que ela está sendo constrangida e capitular pelo artigo 146 do Código Penal. Mas existem as possibilidades de danos, de solicitação de reparação pelos danos. Os danos podem ser morais e podem ser danos materiais. O dano moral é tudo aquilo que a pessoa sente no seu íntimo. E o dano material é tudo aquilo que a pessoa se utiliza. Por exemplo, uma consulta médica pelo fato de que ela sofreu um assédio, um exame que ela tenha que fazer, um remédio que ela tenha que tomar. Então, isso aí tudo tem como calcular. E o juiz vai balizar se é um dano leve, se é levíssimo, se é médio ou se é grave, e aí estabelecer os valores que são necessários para que ela tenha uma reparação na sua integridade que foi aviltada, tanto a física quanto a moral. Joia. Gente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho, fez um vídeo, na verdade um documentário, falando sobre assédio moral. A gente trouxe alguns trechinhos, vamos dar uma olhada. Aí, mas o quê? Finalmente vou trabalhar, vou assinar minha carteira. Cheguei realizada na frente do frigorífico. É aqui o meu futuro, aqui eu vou vencer. Dia 3 agora de janeiro faria 12 anos que eu estaria na empresa, né? Que era o meu maior sonho. Eu pude trabalhar só 2 anos e fiquei doente. Eu não sei, não consigo explicar a sensação, foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso pra ninguém. Tu não tinha a opção de pensar, tu tinha que ser engessado, tinha que ser aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Era um assédio. Essa é a palavra. Ele fazia não, ele ainda faz. Porque quem tá lá ainda acaba sofrendo com isso. Faca na mão, toda de branco, água e sangue correndo no chão. E tu tinha que ir conforme a Nória fosse. Se ela estava lenta, lenta. Se rápida, rápida. Nória passa assim, a linha, que é onde eles vêm pendurados pelas pernas. Ali a gente passa pela inspeção, porque eu trabalhava na inspeção, e a gente tinha que tirar todos os doentes para não contaminar lá na frente. Tinha que tirar ele inteiro da Nória. Tinha que pegar eles e tirar e colocar na caixa. Era o que eu fazia, tirar eles inteiro e colocar na caixa. Ali eu tirava 20, 30, eu não conseguia, os colegas tiravam o resto, porque a Nória passava, né? Se não desse conta, o que aconteceu comigo e minhas colegas? O nosso chefe chegou e disse para nós assim, vocês são lerdas. Só consegue entender a violência que representa a agressão psicológica no trabalho, né? Fazendo um paralelo, quer dizer, só consegue entender o que é o racismo quem tem a pele escura, que sabe o olhar diferente do outro, que sabe a postura diferente do outro. Às vezes isso não é nem verbalizado, né? Como o trabalho é fundamental para a gente constituir a saúde mental, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na vida daquela pessoa, né? E isso pode ser, o assédio moral é uma coisa banal, fala do sapato do camarada, fala do cabelo, fala não sei o quê, tenta desmoralizar, tenta dizer que aquele ser humano não é um ser humano. Basicamente é isso, assim, o fundamental é isso, assim, aquele ser humano é um ser humano diferente, é um outro tipo, assim, né? O estranhamento com o outro, né? E isso, a violência disso só percebe quem sofre. Quem está do lado, sabe, a pessoa olha e diz, sabe, ou quando o cara vai para casa e conta para a família não entende, acha que, sabe, manda o cara pastar, né, manda o cara, não dá bola, não sei o quê, mas tu tá atacando alguma coisa que a pessoa precisa muito para construir a sua saúde mental, que é ser reconhecido, reconhecer que o trabalho que ela faz é bem feito, reconhecer que o que ela faz é uma coisa que é útil para a sociedade. Quando tu ataca isso, tu ataca alguma coisa que é fundamental na construção da identidade. Pois é, Natália, é impossível a pessoa não levar essa frustração do trabalho
para o lado pessoal, para outro lado da vida? Sim, impossível. Porque isso afeta em todos os aspectos da vida. Se a gente fala que uma pessoa deprime, ela acaba tendo dificuldade de relações, perde prazer pelas coisas que ela tinha habitualmente, tem alterações no apetite, tem alterações no humor, alterações até na libido, então interfere em tudo, né? Em todas as áreas da pessoa. Mas esse vídeo mostrou um fato bastante importante, né? Que é a autoestima da pessoa. Então, por isso que a gente precisa desenvolver a habilidade de falar. Eu sempre falo, né, na minha prática clínica, que o outro só faz com a gente o que a gente permite, né? Então, claro, o assediador, ele é uma pessoa manipuladora, né? Ele é uma pessoa que intimida, que ele sabe o ponto fraco, ele não intimida qualquer pessoa. Então, por que será que ele escolhe determinadas pessoas? Então, ele vai nas pessoas que ele percebe que são mais frágeis. Então, a pessoa não pode permitir, né? Por mais complicado que seja, precisa dizer não sim. Né? Dizer não é tão saudável quanto dizer sim. Dizer sim. A Doris, ela até citou, né? Que ela fiquei calada, quis não falar e tal. Doris, você sentiu uma frustração, assim, entre aquela ansiedade, aquela felicidade de estar no primeiro emprego e aquela, poxa, mas olha o que aconteceu? Senti muito. E isso eu percebi quando eu saí, que eu falei, eu não quero mais trabalhar. Não quero trabalhar mais de jeito nenhum. Eu preferia ficar em casa, mas não ia procurar emprego de jeito nenhum. E minha mãe entendia. Então, toda vez que eu falava, minha mãe, apareceu uma proposta, você quer ir mesmo? Eu falava, aí não vou não. Ou seja, a mãe numa tentativa de proteger, né, também a filha, que é natural. Acabava reforçando. Mas ainda bem que a coisa passou e graças a Deus já está tudo caminhado. Graças a Deus. Agora, Paula, eu tenho uma outra pergunta aqui que fica martelando na minha cabeça. O assediador é um funcionário da empresa. A empresa é responsável por esse assédio moral? É responsável, sim. Isso está no Código Civil. A empresa é responsável pelos seus empregados. Então, cabe à empresa também punir essa pessoa que está assediando os outros se ela verificar esse assédio. Isso muitas vezes acontece. E quando não acontece, o Ministério Público do Trabalho tem tomado medidas em relação a isso. Até está sendo veiculado uma campanha agora recente pelo Ministério Público do Trabalho sobre assédio moral, falando das formas que podem ser colocadas para os órgãos, as pessoas que estão sendo assediadas, porque o assédio moral tem se tornado agora bastante visível. Muitas vezes as pessoas sofriam assédio e não se detectava de que era um assédio. Não sabia que aquilo era um assédio, achava apenas que era uma possibilidade de cumprimento de meta, uma exigência um pouco maior, uma forma de se posturar, do chefe falar. Olha, já também que faz parte da gestão da empresa, é natural aquilo desse ali. jeito mesmo, e o problema é comigo, não é com a empresa. Então, as pessoas não sabiam que isso era assédio. Agora, com os meios de comunicação tornando público e claro o que é um assédio moral, as pessoas têm denunciado mais, têm ido mais à justiça e têm realmente obtido ganhos nos seus pedidos, sim. Ainda bem. Natália, você acha que está faltando mais respeito das pessoas pelas outras pessoas? Sem dúvidas. Mas esse respeito precisa partir da gente. Né? A pessoa passiva, no caso a pessoa que é assediada, ela é a primeira pessoa a não se respeitar. Porque se ela não diz não, se ela não impõe limites, se ela, por exemplo, não fala não, no final de semana não é para trabalho, no final de semana é para o meu lazer. Se ela é a primeira pessoa a não se respeitar, como é que o outro vai fazer isso? Né? Então, é uma coisa que parte dos dois lados. Vou ser advogada do diabo agora. E para o assediador, como a gente pode fazer? Meu filho, seja mais respeitador. Qual seria? Só a lei? Ou não teria no íntimo a pessoa, tenho que perceber que eu não estou sendo legal nesse ambiente? Como é que estaria dar esse estalo? Olha, a gente não pode esperar muito isso do assediador, né? Porque, como a gente já falou, o assediador, ele tem um perfil de ser manipulador, ele tem um perfil de ser hostil. Ele acha que é aquilo mesmo e acabou. Ele acha que ele precisa atingir o objetivo dele, independente de como o outro se sinta e pronto. Então, isso não pode partir do assediador. Quer dizer, poder até que pode, mas não costuma partir, né? Isso tem que partir do assediado.
A gente está chegando no finalzinho do programa, que o tempo passa tão rápido, né? Quando a gente vai, queria mais 2 horas, 3 horas, mas vocês têm tempo. Doris, hoje você se considera assim, tô plena no meu trabalho, não tenho mais trauma? Graças a Deus, muito plena, ótima de saúde, um estado emocional maravilhoso. Ótimo. Trabalho e saio rindo. Viu? Se você está passando por uma situação dessa, ó, faça o que tem que ser feito. Depois você fica assim, ó, belíssima, sorrindo como a Doris. E para finalizar, eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui, mas eu vou lançar uma frase e eu quero que cada uma complete, tá? Eu vou começar por Natália. A frase é a seguinte. Eu fui contratada para trabalhar e não para ser humilhada. Por isso... Eu preciso fazer com que eu não seja humilhada. Por isso, Paula, eu preciso gostar de mim e ter minha autoestima bastante alta para que isso não aconteça. Por isso eu quero respeito. Muito bem, é o que todos nós queremos aqui. Um beijo e até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.